Olá, galera, tudo bem? Estou aqui no Know-How Experience com uma figura sensacional que vocês vão conhecer agora, Bárbara Godeni. Bárbara, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso espaço aqui de podcast. E, bom, já te conheci um pouquinho, mas o público não conhece. E eu queria saber quem que é a Bárbara. Vamos falar para eles então? De onde que a Bárbara Vamos. veio, onde a Bárbara mora, o que que a Bárbara faz? Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o espaço, achei sensacional essa oportunidade de estar aqui junto no evento de empreendedorismo, poder falar um pouquinho sobre os nossos negócios e esse ambiente aqui é muito rico e é inspirador. Eu sou do Paraná, não sou daqui de Santa Catarina, vim para cá em 2008 e eu sou arquiteta de formação e vim para cá como arquiteta, trabalhar nessa área. Mas foi durante um processo de conhecimento, de desenvolvimento, num clube como esse, o Know-How, que é um clube daqui de Floripa, que eu conheci outras mulheres e comecei a me questionar, poxa, o que que eu quero fazer? O que que eu gosto de fazer? Uma coisa que a Martina falou agora, qual é a sua missão? O que que você veio aqui para fazer, né? Eu não estava muito satisfeita na área que eu estava atuando e eu já estava praticando aquarela, que eu já tinha encontrado como um hobby. E aí eu pensei assim, eu poderia trabalhar com aquarela, é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu estudo, mas eu nunca tinha pensado em trabalhar com isso. E é incrível como essas perguntinhas-chave, na hora certa, te abrem, te provocam, e você fala: será? Será que eu sou capaz? Então a aquarela foi um pouco disso. Hoje eu trabalho e eu amo dar aula, estudar e aprender e me aperfeiçoar nessa área. E foi num grupo de empreendedoras mulheres que surgiu essa faísquinha, sabe, de atuar realmente com aquilo que eu amo fazer, com aquilo que eu estava disposta a passar o meu conhecimento para outras pessoas. Deixa eu entender. Você veio do Paraná. Vim do Paraná. Qual cidade no Paraná? Eu nasci em Vaiporã, Vaiporã. é uma cidadezinha bem do interior. Me formei em Maringá, que é uma cidade maior, na UEM. Na UEM. Eu tenho vários alunos que fazem vestibular pra lá, sabia? Não, é Legal. maravilhosa. Maringá é uma Maravilhosa. cidade incrível. Assim, eu tenho muita saudade. É uma cidade que, Sim, principalmente para quem faz arquitetura, Maringá é uma cidade planejada, sim. organizada, arborizada. Aí você se muda para Florianópolis, que eu vim para cá visitar, e eu falei, meu Deus, que cidade linda, eu quero morar aqui, porque a gente do interior quer viver na praia, né? E aqui a gente se depara com rua sem saída, servidão. Aqui a gente tem uma expressão, pega geral e vai. Na minha Vai ci- toda a vida. Vai toda a vida. Na minha cidade não tem isso. Você Aham, vai de A a B por N caminhos. aham. E eu falei, gente, isso não entrava na minha cabeça, assim, o plano da cidade. Aí eu comecei a trabalhar no centro, como no escritório de arquitetura, bem na Felipe Schmidt, no topo da Felipe Schmidt. Então, se eu descesse para cá, eu estava na beira-mar. Se eu descesse para cá, eu estava na beira-mar. Aquilo não entrava na minha cabeça. Mas depois a gente começa a se familiarizar e acostumar com a Sim, acaba cidade acostumando. e tem essa beleza natural exuberante que é o que encanta todo mundo que chega aqui, né? Ah, que legal. Aí tu começou a fazer parte de um grupo. Isso, esse grupo surgiu na pandemia. A gente ficou em casa, né? E aí surgiu para mim um patrocinado de um curso do clube W2W, que é Woman to Woman. E era um curso que, na minha cabeça, Woman to Woman, eu sabia que era um grupo de empreendedoras. Aí eu pensei, na pandemia, de repente eu vou ter que me reinventar, não estou muito feliz mesmo. Eu fui achando que eu ia aprender sobre vendas, sobre empreendedorismo, mas não. Lá nesse curso, elas cuidaram muito mais de quem você é como pessoa. Porque por trás de todo empreendedor tem uma pessoa. Sim. Por trás dessas pessoas maravilhosas que estão aqui no palco, tem dores, tem problemas, tem os Tem seus uma história por trás, desejos. né? Exato. Sim. E aí, naquele momento, eu parei para olhar um pouquinho para a minha história. Quem era a Bárbara por trás de tudo aquilo? Então, se você precisa estar bem quanto pessoa para você atuar bem na sua profissão. E aí, naquele curso, especificamente, me despertou isso. Tipo, o que que eu realmente quero fazer? Não tô satisfeita com o que eu tô, por quê? Porque às vezes a gente não sabe dar nome para as coisas, né? Exato. Tô insatisfeito, tô incomodado, tô inquieto, mas exatamente o quê? E ali eu digo que a pergunta de US$ 1 milhão que foi feita no curso foi: o que você faria de graça pelo resto da sua vida? Definitivamente não era o que eu estava fazendo naquele momento. E aí eu pensei, aquarela? Faria aquarela de graça. A aquarela já tinha entrado na minha vida como um hobby. Hum. E eu já, né, estava pintando na pandemia mesmo, que a gente teve acesso a professores do mundo inteiro. A gente teve
meu Deus, lives gratuitas, e foi um salto de aprendizado. Quem aproveitou isso na pandemia era, né, live, a gente brincava que abria a geladeira e saía uma pessoa fazendo live, né? Porque era muito rico esse acesso ao conteúdo. E aí eu estava aproveitando, eu estava surfando nessa onda como para mim, né? Sim. E aí eu pensei, aquarela. Tá, Mas aquarela? mas tu também foi pra internet fazer aquarela Não, ou naquele aproveitou momento, professores que estavam professores, eu legal, aprendi para aprender, para entendi. ter acesso ao conteúdo, para me desenvolver, assim, como esse hobby que eu gostava de fazer. E aí eu pensei assim, tá, mas eu sou arquiteta, eu não vou largar minha profissão. Eu estudei 5 anos, fiz pós-graduação, me empenhei nisso e aí eu vou deixar tudo para trás? E aí Eu é eu umas vejo eu vejo crenças isso assim, eu né? vejo isso nos meus alunos, sabia? Porque eles colocam na cabeça: "Ah, não, eu vou ser". Só que quando a gente descobre que não é nossa área, dá aquele medo de sair, porque olha o que eu fiz até aqui. Eu estudei tanto pra chegar até aqui, mas não tá feliz. E Exato, eu admiro muito quem tem coragem, sabe, de chegar: "Não, vou mudar de área". exato. E E foi exatamente o que você fez, né? e uma coisa que abriu minha cabeça, conversando isso, abrindo meu coração para uma amiga, ela também é arquiteta, se formou comigo, ela falou assim: "Mas você não vai deixar de ser arquiteta, você Hum, só conseguiu chegar no teu caminho aqui por conta de toda a sua jornada". exato. E aí eu pensei: "Claro, você não vai começar do zero. Mesmo quem muda da profissão totalmente de água para vinho, você sempre traz uma bagagem daquilo que você acumulou. Conhecimento ninguém te tira, conhecimento fica contigo". E a arquitetura me possibilitou ter um olhar apurado para o que é belo, para o que é simétrico, para as cores, para desenho. Claro, foi uma vantagem. Muitas alunas minhas hoje, que hoje eu dou aula, dizem: "Ai, professora, eu não sei desenhar". Então, ok, é um bloqueio, a gente vai trabalhar nisso. E a arquitetura me possibilitou uma vantagem aí, mas você não começa do zero. Então, a aquarela foi uma mudança? Foi. Mas foi muito bom entender que toda essa jornada me trouxe até aqui. Eu honro muito todo o caminho que eu construí, sabe? Eu fiquei com uma dúvida. Diga. Você não trabalha mais com arquitetura, então? Não, arquitetura não. Nada? Não. Eu trabalho assim com planejamento, Sim. alguma consultoria específica, mas obra mesmo, fazer projeto, não, não faço Tá. mais. E da aquarela específica, assim, você chega a vender obras, Sim, você trabalha com cursos, como é que é? Explica pra galera como é que é hoje, como é que funciona hoje esse negócio. ok. Quando a gente pensa em aquarela, a gente pensa em atividade às vezes para criança, assim, né? Aquelas tintas e tal. E você pode desenvolver para você fazer telas para encomendas e você vai desempenhando aquilo, mas é justamente esse lado lúdico da aquarela que me atraiu. De você brincar ali com a água, com as cores e despertar essas emoções, porque quando a gente lida com a água, vou te fazer uma pergunta, tá? Eu não sei, homens é um pouco, meu público é mais para mulheres, mas eu vou te fazer a pergunta. Nós mulheres temos a tendência a saber toda a agenda do marido, do filho, controlar as coisas, saber o que tem em casa, o que está faltando, se perguntar na geladeira, tudo que tem na geladeira, você tem um scanner assim na sua mente. E aí a aquarela é lidar com a água, com uma coisa que você não tem controle. E aí isso mexe com os sentimentos. E aí eu hoje atuo mais no sentido de trazer para as mulheres essa experiência De de perder o você controle. lidar com as suas emoções e com seus sentimentos e fazer esses paralelos com as situações que a gente passa na vida através da aquarela. Mas sim, eu faço encomendas, pinto em eventos que a gente chama de live paintings, dou aulas. Hoje eu trabalho numa escola presencial aqui em Floripa, tenho curso online também, faço encomendas para casamentos. Então, o leque de atuação na aquarela é gigante. Inclusive, tem viagens específicas para pintar plein air, que a gente chama, que é o ar livre. Então você tem o seu tripé, a sua maletinha de pintura, aí eu paro na frente de uma paisagem, num ponto específico, e aí eu pinto ali na hora o que eu tô vendo. Essa é a minha Tá, parte favorita, assim. não, isso me chamou a atenção. E qual é a reação das pessoas que vão passando, assim, as anônimas e, sei Chama lá, atenção, aham, chama eles param pra atenção. conversar e Param para conversar. Eu gosto, eu sou da conversa, então, por mais que você tenha um tempo ali que a água, você tem que trabalhar enquanto tá úmido, muitas vezes você sabe que você não vai fazer a aquarela perfeita no plein air por conta dessas intervenções. Mas é muito legal, as pessoas perguntam: "O que que você está fazendo? Ah, como é que chama isso? Ah, é muito difícil. Quanto tempo você demora para fazer?". Então, são curiosidades que as pessoas normalmente abordam. E sem contar que no ar livre entra um vento, muda a paisagem, o sol que você estava batendo uma luz bem bonita não está mais ali. Então você tem que aprender a lidar com intercorrências.
E isso a gente aplica para o nosso dia a dia. Tá, você está fazendo uma reunião no seu trabalho e de repente surge uma intercorrência, algo que você tem que mudar. O que você faz? Você se desmonta emocionalmente? O que você faz? Qual que é a decisão Qual que é a saída rápida? que vai dar, né? Exato. Então, a aquarela te faz pensar em muitos paralelos, assim, analogias do que a gente Na vive no verdade, dia a tu, dia. tu largou um trabalho e tem uma terapia diária, né? Muito, muito. É a válvula Tu de achou uma escape, paz, assim. porque fazer tudo isso, essa análise e tal, ou perder o controle de algumas situações. Coisa Exato. legal, hein? É muito legal. E aí eu digo que a aquarela a gente não tem o controle, a gente aprende a conduzir melhor o desenho. A gente tem que ter uma estratégia por onde eu começo, que cores que eu vou utilizar, preparar a minha área de trabalho, igual a gente vai cozinhar, né, que a gente Sim. deixa tudo na mão, para não se distrair. Porque a aquarela, quando eu começo, a gente brinca que a partir do momento que eu molho o papel, que a aquarela é no papel, não é no tecido, na tela, como é outras técnicas, né? Quando eu molho o papel, eu começo a correr contra o tempo, porque aquela água começa a secar. E a água é o veículo da minha tinta. Então, eu preciso ter aquele espaço úmido para eu conseguir fazer o meu desenho. Sim, Então, a gente brinca que é corrida contra o relógio. Mas se eu entrar nessa vibe de ficar acelerada, nervosa, eu vou passar isso para o meu desenho. vai. Porque o que é o nosso corpo? É 70% água. A molécula da água, ela vibra na energia que você está sentindo. E a gente passa isso para a água que está no nosso desenho. Então, quando a gente está nervosa, tensa, ansiosa, a gente tem um desenho duro, que eu falo, um desenho rígido. E a aquarela é algo fluido, é algo suave. Eu já tô te falando que eu tô morrendo de vontade de ir lá conhecer o Ai, espaço, tá? vamos, E a, vamos e a sim. galera que quer conhecer o espaço? É físico? É no centro de Florianópolis? Tem outros lugares? Como é que faz pra te conhecer? Tá, a primeira coisa que eu digo, me acha no Instagram, Pô, Bárbara Godeni, já G-O anota com aí, ó. G, Anota aí, porque exato, Bárbara Godeni underline art. E lá eu tenho várias dicas, então, para quem quer começar, para quem quer conhecer, é começar a se abastecer de conteúdo. Porque às vezes é uma coisa muito distante, você nunca praticou, às vezes gera uma barreira, né? Tudo que é novo, a gente tem uma barreira. Então comece a se alimentar desse conteúdo, daí tá. Surgiu a vontade de fazer aula, eu quero conhecer. Aí você tem duas opções. Para quem é de Florianópolis e região, tem a aula presencial, uhum, que acontece no centro de Florianópolis. É uma parceria que eu tenho com uma escola. É uma escola que vibra a criatividade. Você chega lá, tem obras de tudo quanto é tipo. tu quer falar o nome da escola aí? Fala aí Posso pra pessoa falar, ver. Escola Arte e Companhia, Boa. que fica no Seiza Center, no centrinho de Seisa Center. Floripa. Sim, No nossa, centrinho bem, de muito bem Floripa. localizado. E aí tem aula de várias disciplinas. E aí lá na escola a gente tem a turma de iniciantes e a turma de intermediários. São mulheres que já estão um pouquinho mais no trajeto da aquarela. E para quem está longe, a gente tem a opção de cursos online também para iniciantes, que daí a gente vai construindo esse tijolinho do conhecimento. Tá aí, vamos É, lá. Só mulheres podem procurar? olha, no momento eu me especializei para Pra mulheres. mulheres. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Nada contra os homens, tá? Meus primeiros professores foram homens, aprendi muito. Mas entre mulheres a gente cria um ambiente de troca. Que Perfeito. muitas vezes, aquilo que eu comentei, que a água vai levantando essas sensações, esses sentimentos. Se tivesse um homem ali no grupo, Talvez talvez não. inibisse um Isso. Entendi. comentário. Nada contra, tá? Não Não, é, não é não, discriminando tranquilo. nem um Não, pouco. até porque às vezes tem homens nos assistindo e, vou procurar tal. Uhum. Procura para admirar o trabalho, para conhecer e Aham. para indicar para outras mulheres. Exato, Então seria sim. essa a função, mas eu acredito que todo mundo vai ficar curioso assim para querer conhecer, sabe? É muito legal. Então é como se fosse, como você falou, é uma terapia diária. É Sim. aquele teu momento de você colocar para fora, que eu digo que é uma forma de expressão. Porque a cor que você usa, até a forma da tua pincelada, você está se expressando. E Sim. aquele momento que você, tem gente que é no esporte, na dança, mas você precisa achar algo para te liberar os teus sentimentos e você se conectar com você mesmo. Pô, Porque dá pra sentir assim, só tu falando, sabe? é, Rapaz, que dá. E assim, ó, a partir de qual idade que seria ideal assim para começar, para, por exemplo, para trabalhar contigo, para para estudar você comigo, orientar, para estudar contigo? eu trabalho com adolescentes para cima, acima de 15 A partir de anos, 15 anos ali é o já ideal? conseguimos, aham. Ah, E daí legal. a gente já consegue falar alguns termos, alguma coisa que as pessoas Sim, já estão familiarizadas. Eu já dei aula para criança também, inclusive eu digo que o estímulo que a gente faz para crianças muda totalmente essa pessoa lá na frente. sim. Eu fui uma criança que fui muito estimulada de ter acesso à pintura, à aula de bordado, aula de. A minha criatividade sempre foi estimulada. E isso, a criatividade a gente precisa estimular para qualquer área que a criança vá seguir.
Por exemplo, a gente às vezes acha que criatividade é só para artista, Hum, mas não, criatividade é o quê? A forma que você tem de resolver um problema. Você pode copiar algo que já existe ou você pode criar algo novo. Então, médico, advogado, professor tem que ser Produtor. criativo. É. Você tem que se resolver o problema do seu cliente, do seu paciente, de uma forma que talvez seja inovadora. E a Uhum. criatividade, se eu não tenho o estímulo da criatividade, eu vou ficar sempre fazendo as mesmas coisas. É verdade. Então, por isso que a criatividade tem que ser estimulada para eu ter adultos criativos, independente da área que ele Não, for atuar. perfeito. Perfeito. Vamos dar agora um recado final para essa galera? Vamos! Dá o teu recado final aqui. Pessoal, eu gosto muito de dizer que a aquarela, ela desperta o olhar artístico sobre as coisas. Se alimentar de coisas belas, da natureza, da luz do sol, da fisionomia das pessoas. Então, às vezes a gente está meio assim, só olhar para o lado, abre a janela e deixa a natureza conversar com a gente, porque o belo, ele inspira, ele acalma e a gente precisa se alimentar disso. Valeu, gente, ó. Cara, sensacional. Muito Bom que eu tô aqui obrigada. conhecendo pessoas sensacionais como você. Foi um prazer enorme. Obrigada, E eu vou lá Henrique. visitar o espaço, hein? Vem, você é o nosso É. convidado. Valeu, gente. Obrigado então, ó. Tamo junto e vamos estudar.